Fala investidor, esse é o canal Pingado na Bolsa, a gente fala sobre fundos imobiliários e outros tipos de investimento aqui no canal, e se você quiser saber tudo sobre o fundo XP Log, o fundo de logística da XP, fica ligado até o final desse vídeo para todas as informações mais recentes sobre o fundo. Então, a gente tem aqui um comentário do gestor, mas antes a gente vai dar uma olhada aqui no objetivo do fundo. Então, o XP Log, ele tem como objetivo auferir ganhos pela aquisição e exploração comercial de empreendimentos preponderantemente na área logística e industrial. Esse fundo teve o início aí em junho de 2018, então o fundo está completando aí quase 4 anos de existência. O código dele é XPLG 11, tá? Patrimônio líquido um pouco acima aí dos 3 bilhões de reais, então é um fundo bem grande, é um dos maiores fundos que a gente tem aí na Bolsa Brasileira. São 279 mil cotistas. Aproveita, já comenta aí se você tem esse fundo na sua carteira ou não. Lembrando, isso aqui não é uma recomendação que você compre ou venda esse fundo, tá certo? E a gente tem aqui o gestor do fundo, a gente pode ver que é a XP Vista Asset Management. Então, a taxa de administração desse fundo, como a gente pode ver um pouquinho mais para baixo aqui, é de 0,95% e a 0,75% ao ano, em regra de cascata, né, conforme previsto no regulamento. Então, ele vai abaixando conforme o regulamento elabora, e 20% do que se der o benchmark aqui é o IPCA mais 6% ao ano, com o IPCA batendo aí 1%, um pouco mais de 1% por mês, fica difícil o fundo bater esse benchmark, então, a princípio, a gente não precisa se preocupar com essa taxa de performance aqui, apesar de que seria bom pagar, fala a verdade. Então, vamos lá. Aqui os comentários do gestor. Então, a gente tem que no mês de março de 2022 foi declarada a distribuição de 66 centavos por cota para os detentores de cotas com ticker XPLG11 em 31/3 de 2022. Então, a gente vê aqui que a data base é o último dia do mês, tá? Que corresponde a um dividend yield anualizado de 8,1% em relação ao valor de mercado da cota do fechamento do mês, R$ 97,73, e o pagamento no dia 14/4, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no fluxo financeiro do fundo. Então, a receita de locação bateu aí os 19 milhões de reais em março de 2022. Foram 1,5 milhão aí de receitas de rendimentos, receitas com LCI e renda fixa de 349 mil, 2 milhões de reais de despesas, tendo um resultado aí de 19 milhões de reais, e o fundo distribuiu 17 milhões de reais, mais ou menos aí, mais ou menos não, exatamente 66 centavos por cota. Aqui a gente tem um histórico, né? Então, a receita de locação tem ficado aqui na casa dos 70 centavos, aí mais ou menos desde dezembro de 2021, e a gente vê que a distribuição, né, está um pouco abaixo do resultado, ou seja, isso aqui é uma distribuição saudável, tá? Então, o resultado é essa linha aqui cinza e a distribuição é essa linha azul mais escura aqui. Aqui a gente vê a evolução do valor da cota e o volume médio diário de negociação. Então, você tem a cota abaixo do valor patrimonial do fundo, tá? Desde aí de meados do ano passado aqui. Esse foi um setor que sofreu um pouco menos com esses problemas que a gente vem tendo aí, de pandemia, Covid e tal, porque é um setor um pouco mais resiliente com relação a isso, até pelo avanço do e-commerce, a gente vê os galpões logísticos sendo muito usados aí e muito requisitados. Então, a liquidez desse fundo aqui é boa, né? É uma liquidez interessante, teve um giro de 8,4% da carteira agora em março, foi um volume de 220 milhões de reais aí negociados, então é bastante coisa, então dá a liquidez média diária aqui 10 milhões de reais, tá? Então, é um fundo fácil de entrar e sair, se você estiver pensando em adicionar esse fundo à sua carteira, por esse motivo, ele é tranquilo, tá? Pensando nesse aspecto, ele é sossegado. Aqui o investimento por classe de ativo, então 2% só em aplicações financeiras, outras cotas de fundo imobiliário 7% e imóveis 91%, tendo uma tipologia aí desses imóveis, 53% dos contratos são típicos, e 47% dos contratos são atípicos. Cada uma dessas modalidades tem suas vantagens e desvantagens, né? Mas o fundo é bem
equilibrado aqui entre as duas modalidades. Aqui os locatários pela porcentagem da receita imobiliária, então tem um especulativo em Cajamar, é um galpão logístico que eles estão produzindo ainda, que eles estão construindo, 13% a Via Varejo, Cislog São Paulo 10% aqui, Leroy Merlin 9%, o Grupo Pão de Açúcar 8%, a Renner 7%, B2W 6%, Mobile 5% e outros locatários 34%. Então a gente vê que são empresas bem conhecidas, grandes empresas aí, e o setor de atuação dessas empresas aqui, quase metade é comércio varejista, tem o especulativo lá de Cajamar, tá? Material de construção, comércio e distribuição de alimentos, logística e outros aqui. É um fundo bem distribuído. A correção dos contratos do fundo aqui é feita pelo IPC-FIP, 3% dos contratos, né? 3% da receita, desculpa. Por IPCA, 57% da receita imobiliária e IGPM, 40%. Então, a gente tem aí umas correções bem grandes a serem feitas no que depender do IPCA e do IGPM nos últimos meses. A atualização dos contratos ela é feita bem distribuída ao longo do ano, tá? Então, os maiores meses aqui, os meses com maior percentual da receita imobiliária sendo atualizados são novembro, com 20%, e julho, com 16%. Aqui a gente tem a vacância física nos últimos 12 meses, o fundo saiu lá de 8,2 em abril de 2021 para 8,8 em março agora de 2022, então não tem uma alteração tão grande assim. Teve alguns meses para cima, alguns meses para baixo, mas está mantendo uma certa estabilidade aí desde abril de 2021. E a composição física consolidada aqui por percentual de área construída, 14% da Leroy, Via Varejo 10%, B2W 9%, Mobile 7%, Mercado Livre 7% também, o Cajamar, que está vago, 6%, e o Grupo Pão de Açúcar, 6%. Então é bem distribuído. Só a Leroy aqui tem um pouquinho mais de 10%, mas o restante está todo abaixo de 10% da área construída. Aqui tem um geralzão sobre os imóveis do fundo, são 17 condomínios, 146 módulos ou anexos performados, 2 empreendimentos em construção, são quase 1 milhão de metros quadrados de área construída, 42 locatários diferentes, a inadimplência está bem baixa, em 0,4%, a vacância física, como a gente viu, em 8,8%, e a vacância financeira de 2,3%, porque essa vacância física aqui, a partir de agosto de 2021, não foi considerada a ABL dos imóveis em construção no numerador e denominador desse indicador. Então, aqui vamos dar uma olhada nos imóveis em construção do fundo, porque os imóveis performados, como a gente pode ver aqui em cima, eles são vários, né? São vários imóveis performados já, ou seja, imóveis que já estão construídos e com possibilidade de serem alugados, tá? A atenção maior aqui, o risco maior está na especulação, porque o desenvolvimento envolve um risco maior para o fundo, tá? Então, as obras do especulativo de extrema, com área construída total de 77 mil metros quadrados, cuja participação do fundo é de 64,2%, estão em andamento, e está previsto para terminar essa obra aí no quarto trimestre de 2022. A gente pode ver algumas imagens aqui da execução da obra, tá? Então, a gente tem aqui a execução da obra, algumas imagens aéreas na cidade de Extrema, tá? E tem uma expansão também ocorrendo no imóvel da Leroy, que é em Cajamar, em São Paulo. Então, são 21 mil metros quadrados, as obras estão em andamento, a locatária exerceu esse direito de expansão previsto no seu contrato de locação e também está previsto para o quarto trimestre de 2022. Deixa eu ver algumas imagens aqui. E para finalizar aqui, a gente tem uma escritura pública de venda e compra a prazo, então o XP Log detém 100% das cotas do NE Logistic Fundo Imobiliário, que possui contas a pagar, vinculado à celebração de escritura pública de venda e compra a prazo, cujos termos e condições estão resumidos abaixo, certo? Então, contas a pagar aqui, é um saldo devedor de 52 milhões de reais, 15 anos de prazo, foi adquirido no mês de dezembro de 2019, o indexador é o CDI mais 1,75% ao ano, o vencimento em dezembro de 2034, e o pagamento é feito de forma mensal. Então, vou deixar nessa tela final aqui um botão para você assinar o canal, caso não seja inscrito ainda, e uma playlist com os nossos vídeos sobre fundos imobiliários. Então, a gente se vê na próxima. Tchau.